São Bernardo do Campo, o berço do movimento operário, o coração da indústria automobilística, a maior cidade do ABC paulista. Uma cidade que carrega o peso e a força da história industrial do Brasil. Mas, para além da fumaça das chaminés, o que essa cidade oferece hoje para quem quer morar bem? A pergunta é direta: vale a pena morar em São Bernardo do Campo? Eu já vou te dar o veredito curto. Ele é um soco no estômago. No papel, São Bernardo é uma utopia. Segura, com educação de ponta e bons salários. Mas a realidade é que a cidade está no centro de um dos maiores escândalos de corrupção recentes, que afastou o prefeito e foi parar no Jornal Nacional. E isso pode explicar em partes alguns problemas sérios que você pode enfrentar ao querer se mudar para São Bernardo do Campo. E como São Bernardo do Campo está com problemas de dinheiro para investir na cidade, isso pode mudar completamente o cenário nos próximos anos. Eu sou o fã do Explora Brasil, fica comigo porque vamos abrir o cofre da prefeitura e te mostrar como um rombo de R$500 milhão e uma mala com 14 milhões de reais em dinheiro vivo pode estar brutalmente conectados e como isso afeta a sua vida ou de quem mora em São Bernardo do Campo. Vamos começar pelo que faz São Bernardo brilhar. E a lista é impressionante. Primeiro, segurança. Segura essa. A taxa de homicídios estimados no último relatório que foi elaborado pelo IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública foi de 7,1 homicídios por 100 mil habitantes. Inclusive, a minha cidade natal é São Bernardo do Campo, mas cresci e fiz a minha vida na capital paulista. A média do Brasil é 23. São Bernardo não é só menos violenta, é um dos lugares mais seguros do país entre as grandes cidades, é nível de primeiro mundo. A taxa de violência na cidade é menor do que a capital. A prefeitura destinou no último ano em torno de 125 milhões de reais e aproximadamente 2% de todos os gastos no município, valor esse que quase dobrou entre 2021 até agora. Uma cidade mais segura pode ser uma excelente para famílias com crianças, até para aposentados que precisam se exercitar e levar uma vida mais tranquila. Marcelo quer saber se ele deveria escolher São Bernardo do Campo para matricular seus filhos na rede pública. E vamos então descobrir se ele deveria trocar a sua cidade por São Bernardo do Campo. Agora, educação. O IDEB dos anos iniciais da rede pública é de 6,7, a média nacional é 5,7, é um resultado de elite. Já no ensino fundamental, anos finais, a nota da rede pública em São Bernardo do Campo foi de 5,4 contra 4,7 da média brasileira. Nos dados que obtive não mostram dados de escolas municipais, apenas estaduais. Já no ensino médio, que é administrado pelo governo estadual, a nota é 4,5 contra 4,1 da média nacional. Podemos dizer que nos anos iniciais, a educação pública na cidade é muito boa e ela vai caindo ao decorrer dos ciclos. Porém, é muito melhor do que a capital de São Paulo. O salário médio, por sua vez, é R$ 4.185,83, quase 20% acima da média nacional, e o saneamento é quase universal, mas vale a pena destacar que apenas 87% das residências têm o lixo retirado efetivamente na porta da casa. A cidade de São Bernardo do Campo parece perfeita, né? Uma ilha de prosperidade e segurança. Você provavelmente está se perguntando, qual que é a pegadinha? A pegadinha é que enquanto a cidade te mostra essa vitrine impecável, nos bastidores, a Polícia Federal está descobrindo uma história de cinema digna de passar no Jornal Nacional em horário nobre e um dos maiores escândalos nacionais. Toda essa qualidade de vida tem um preço, e a primeira pista é que algo que já está errado é o saldo orçamentário. Em 2024, a cidade teve um déficit de 532 milhões de reais. Um rombo de R$500 milhão, mesmo com uma arrecadação gigantesca. Na verdade, os dados mostram que desde 2014, a cidade nunca fechou no azul. Ela gasta demais e gasta muito, só que deixa áreas importantes de fora como a saúde. Ela gasta mais do que ela arrecada. E quando a gente vê um buraco desse tamanho, a pergunta é, para onde foi esse dinheiro? Bom, parece que a Polícia Federal fez a mesma pergunta.
E a resposta veio com a Operação Estafeta. A PF deflagrou uma investigação sobre corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa na prefeitura. O gatilho, a apreensão de 14 milhões de reais em dinheiro vivo com um servidor, que seria o operador financeiro do prefeito. Sim, você ouviu direito, 14 milhões em espécie. O resultado foi devastador. O prefeito Marcelo Lima foi afastado do cargo por 1 ano, obrigado a usar tornozeleira eletrônica. O presidente da Câmara, primo dele, também foi afastado. Isso aqui não é teoria da conspiração, é um fato. E a cidade de São Bernardo foi parar em todos os jornais. A suspeita da Polícia Federal é de pagamento de propina em contratos com empresas nas áreas de obras, manutenção e saúde. E quando a gente lê a palavra saúde, a gente começa a entender o porquê do próximo dado ser tão trágico. Aqui está o calcanhar de Aquiles de São Bernardo do Campo, a saúde primária. A unidade básica de saúde. A cidade tem 34 UBS, mas precisaria de 70. O déficit é de 36 unidades básicas de saúde. Faltam mais postos de saúde do que existem. É um colapso e agora com a operação da Polícia Federal, a gente tem uma suspeita muito forte do porquê. Pensa no seu José, que precisa monitorar a pressão. Ele não consegue agendar uma consulta porque a UBS mais próxima vive lotada. Agora ele descobre que a polícia investiga se o dinheiro que deveria construir o postinho do bairro dele estava na verdade sendo desviado. Se fosse só falta de dinheiro, seria incompetência. Mas 14 milhões de reais em espécie apreendidos em contratos de saúde sob investigação, a suspeita agora é outra. E a prioridade, aonde tudo indica, não era a saúde do seu José. A cidade te oferece segurança na rua, mas te deixa desprotegida na sua necessidade mais básica, talvez por pura ganância. Mas veja só, a cidade tem 34 UBSs, os postinhos de saúde é o lugar mais importante para a saúde pública. Lá você é onde faz o acompanhamento, marcações de exame, medicação. Se nenhuma UBS tivesse o programa de saúde da família, precisaria de 47, faltariam 13. Se todas as UBS tivessem o programa de saúde da família, precisaria de 70, faltariam. Significa que a cidade precisaria ter entre 47 e 70 UBSs. Então o seu José, que trabalhou a vida toda, se aposentou com um salário que mal dá para pagar as contas, ainda não consegue nem marcar uma consulta para cuidar da saúde. Então, para quem depende do SUS, em São Bernardo, talvez não seja uma boa cidade para morar, ou então você precisaria de um plano de saúde. E aqui vamos ser justos com a prefeitura. Não é que a prefeitura não se preocupe com a saúde. Ela se preocupa, mas talvez não com a sua. Segundo a Polícia Federal, o esquema de desvio favorecia o pagamento da faculdade de medicina da filha de aproximadamente R$9 mil, contas pessoais como telefone e até viagens para os Estados Unidos para a esposa com Pix de quase R$20 mil. A prefeitura investe na saúde sim, só que na saúde da própria família. Falando em plano de saúde, talvez o emprego possa te dar essa cobertura, certo? Vamos olhar o mercado de trabalho na cidade. Se você procura emprego em São Bernardo do Campo, saiba que a densidade de emprego é de 42 vagas por 100 habitantes. No cenário nacional, a cidade não fica em uma posição tão ruim. Ela ocupa a posição 305 no país e é melhor que aproximadamente 95% de todas as 5.570 cidades brasileiras. Já no estado de São Paulo, a posição dela é 116 de 645 cidades. Ela é melhor do que apenas 82% das cidades do estado de São Paulo. Morar em São Bernardo do Campo hoje é viver em uma cidade com um futuro em suspenso. É como você comprar uma casa linda num condomínio seguro, mas descobrir que ela foi construída com material roubado e o síndico foi preso. Pense nesse casal, eles escolheram São Bernardo do Campo pela segurança e pela educação, mas agora eles se perguntam, essa segurança vai durar? A qualidade da escola vai se manter com a prefeitura em caos? O prefeito está afastado, o primo dele também, quem assume é a vice, uma sargento da PM, que pega uma prefeitura com o rombo de R$500 milhão e uma investigação federal nas costas, e é o primeiro cargo político dela. É um cenário de instabilidade absoluta. Enquanto a cidade tem um orçamento de 6 bilhões,
ela gasta quase um terço disso tudo com funcionários e encargos sociais. O plano de saúde, que antes era uma necessidade por causa do déficit de UBS, agora se torna um item de sobrevivência, porque ninguém sabe qual será o futuro do sistema público de saúde da cidade. O dinheiro extra do salário agora vai para mitigar um risco que não é mais de gestão, e sim de governabilidade. Se você está pensando em se mudar para lá, o test drive é mais crucial do que nunca. Vá para a cidade, mas não só para ver os parques. Converse com os moradores sobre a cidade, pergunte como eles se sentem sobre o futuro, passem alguns dias agindo como morador, pegando transporte, se locomovendo com a cidade. Para te ajudar nessa imersão, deixei um link de afiliado na descrição para pesquisar hospedagens. Você não paga nada a mais por isso e nos ajuda a manter as luzes acesas aqui do canal. Sinta o clima e a incerteza no ar lá na cidade. Hoje, apesar dos excelentes indicadores, não podemos recomendar morar em São Bernardo do Campo. É uma aposta de altíssimo risco. A cidade é uma casa de cartas. A base, que é a gestão e a confiança pública, foi pulverizada. A densidade de vagas de trabalho, existem mais de 100 cidades no estado de São Paulo com índices melhores. Educação, apesar de bons números, não ganham de outras cidades como Jundiaí, que já analisei no canal. Os números de segurança e educação são o que a cidade era até ontem. Ninguém pode garantir que eles se sustentarão amanhã. Com uma liderança afastada, um rombo financeiro agora ligado a um escândalo de corrupção e os principais contratos sob investigação, o futuro é uma incógnita completa. A pergunta é que eu te deixo para você. Você confiaria o futuro da sua família a uma cidade com ótimos números, mas cuja gestão foi por um escândalo de corrupção com malas de dinheiro? Deixa seu comentário e quem mora aí, como está o clima na cidade? Se essa análise te chocou, mas te informou, olha a playlist aqui do lado com várias análises de cidades do Brasil. Te vejo lá, a gente se vê na próxima investigação. Valeu!